Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. É a segunda aula desse segundo módulo. Esse módulo a gente está falando sobre dons, né? Dons ministeriais. Nós falamos na aula passada, fizemos o teste para você descobrir qual é o seu dom ministerial. Eu vou pedir um favor para você. Não se esqueça de mandar lá no grupo ou para mim no WhatsApp em particular qual foi o resultado do seu teste. Eu vi que algumas pessoas colocaram, outras não. Então, coloque lá o resultado. Um outro favor eu quero pedir para você. Não se esqueça de tirar foto da planta. Não esqueça aquela planta que você plantou e o nome que você deu para ela, ok? Tira uma foto, coloca lá. As nossas aulas, elas são muito práticas. Elas são resumos de anos de estudos, seminário, mestrado, treinamentos e também de anos de experiência pastoreando. Então eu passo muito mastigado, muito resumido para facilitar o entendimento. Se você tiver aqui para uma escola, para uma faculdade para pegar isso aqui, são 5, 4 anos para você aprender. O que eu estou passando mastigadinho, só os pontos que realmente interessam, que importam. Isso não tem preço, isso é muito valioso. Então eu vou contar muito com você e com as suas tarefas, o cumprimento de cada tarefa que a gente está deixando para você, são tarefas práticas para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento ministerial e até, quem sabe, profissional, porque você vai poder utilizar tudo isso também na sua vida profissional, ok? A aula de hoje é dons ministeriais. Nós vamos estudar os dons ministeriais, vamos fazer os testes dos dons ministeriais para saber quais são os seus. Eu disse ministerial, então corta aí, tá? São dons espirituais, ok? Dons espirituais. Os ministeriais nós fizemos no sábado passado. Então, a aula de hoje são dons espirituais. Nós vamos estudar todos eles e vamos fazer o teste para descobrir e como você pode utilizar eles na obra do Senhor e na igreja, ok? Vamos lá então? Eu vou colocar já na tela para você aí as nossas imagens para nós possamos ir acompanhando, né? Já está aparecendo para você aí na tela. Então, vamos aí a uma explicação a respeito dos dons espirituais. Bom, dons espirituais e dons de serviço, se usa a palavra, a vocábulo ou palavra, vamos falar vocábulo, carisma no singular ou carismata no plural. Para dons ministeriais, você já aprendeu no sábado passado que se usa o vocábulo doma no singular e domata ou domatos no plural, que é presente, ok? Há também diferença quanto quem concede os dons, e isso é muito importante você entender. O próprio apóstolo Paulo fala em Coríntios 12 sobre isso. Ele diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Preste atenção que eu selecionei para você aqui. Ele diz que dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui ele diz assim, ministérios, mas o Senhor, que aqui para ele é Jesus, é o mesmo. E aí ele vai falar que é o mesmo quem efetua em todas formas de atuação, que são dons de ministérios, que é Deus quem dá. Bom, dá para também mostrar isso para você nos textos ali, só quero dar mais uma ênfase nisso. Dons espirituais vêm do Espírito. Dons ministeriais, aqui ministério, ó, vem do Senhor Jesus. E atuação, dons de serviços, vem de Deus, ok? Então nós temos três tipos de dons: dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço, ok? O mais ignorado de todos nas igrejas são os dons de serviço. E os dons ministeriais e os dons espirituais são confundidos como se fossem os mesmos. Vocês aqui, em primeiríssima mão, estão sabendo que eles são diferentes. Quem dá, quem concede esses dons também não é sempre a mesma pessoa da Trindade. Ora, há dons que é Deus que dá, no caso, os dons de serviços. Dons ministeriais, o ministério quem te dá é Jesus. Dons espirituais, quem te dá é o Espírito Santo. Então, se você quer dons espirituais,
você tem que pedir para o Espírito Santo. Se você quer dons ministeriais, você tem que pedir para Jesus. Se você quer dons de serviço, você tem que pedir para Deus, ok? E aí a gente tem aqui, ó, os dons de serviço é concedido pelo Pai, na medida da fé que ele repartiu para cada um, Romanos 12:3, conforme está escrito lá, ok? Dons ministeriais foram dados por Cristo, que distribui os dons em 5 diferentes classes, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que nós vimos na semana passada. E agora o que a gente vai ver hoje, são os dons espirituais, que foram dados pelo Espírito Santo, que distribui os dons espirituais em 9 classes, ok? Então, são 9 classes de dons espirituais. Olha lá, 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 11, explica isso. E está até escrito assim, ó, porque a um dado mediante o Espírito, ou seja, a um é dado palavra de sabedoria, ao outro palavra de ciência, discernimento, de espírito, fé, dons de curar, operações de maravilhas e milagres, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. São estes os 9 dons. Vamos repetir então? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, que é de conhecimento, né? Discernimento de espírito, fé, dons de curar, operação de maravilhas e milagres, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Interpretação de línguas. Ok? São os 9 dons espirituais que nós vamos estudar hoje, ok? Então vamos descobrir os seus dons e como você pode exercitá-los. Então, através desse conteúdo que eu estou enviando também no grupo para vocês, ok? Vamos relembrar então os 9 dons? Vamos lá? Olha lá, ó. Tem aqui a página, né? Que vai estar para vocês, como eu disse. Eu vou colocar no grupo para vocês terem acesso. Olha aí, ó. Relembre os 9 dons. Discernimento de espírito, dons de curar, fé, profecia, sabedoria, variedade de língua, interpretação de língua, conhecimento, milagres e maravilhas, ok? Então temos aí os dons espirituais que nós vamos estudar agora. Quais são os dons espirituais? O apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes ou que não tenham conhecimento a respeito, né? Os dons espirituais não devem ser um tabu na igreja. Os cristãos não devem apenas saber sobre os dons de uma maneira geral, como também devem procurar descobrir quais dons o Espírito Santo te deu e que você precisa desenvolver. Como o nosso Deus é extremamente criativo, ele dispôs uma grande variedade de dons ministeriais e espirituais. Esses dons se manifestam de diferentes maneiras. Isso promove uma dinâmica poderosa e rica na igreja. Não há ambiente mais dinâmico que o de uma igreja que explora os dons espirituais e ministeriais na sua comunidade. Relação de dons espirituais. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, ao bem de todos da igreja, todo o corpo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Preste bem atenção. Pelo mesmo e único Espírito, que a gente sabe que é o Espírito Santo. E ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Percebe que ele não vai distribuir coletivamente, ele vai distribuir individualmente a cada um conforme a vontade dele, conforme ele quer. Então você tem que saber qual que é a vontade do Espírito Santo para a sua vida no que diz respeito aos dons espirituais, ok? Essa distribuição se dá pela ação do Espírito Santo
visando o crescimento e bem do corpo de Cristo, pois pelo Espírito a um é dada, a outro pelo mesmo Espírito. Ou seja, é importante desejarmos e buscarmos mais o Espírito nos considerar segundo a vontade de Deus. Então, é importante desejarmos e buscarmos, mas o Espírito nos concederá segundo a vontade dele, né? Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, o Espírito Santo capacita a noiva de Cristo, o Espírito Santo capacita a igreja. No capítulo 12 de 1 Coríntios, o que Paulo está explicando é isso. Nessa relação de dons espirituais que o Espírito Santo concede, nós vamos separar por três categorias de dons que desde o Pentecostes o Espírito Santo tem capacitado milhões de homens e mulheres a desempenhar as mais diversas funções da igreja. Então, há milênios o Espírito Santo vem concedendo isso. Nós vamos separar as categorias. Olha só a primeira categoria para facilitar o seu entendimento. São os dons verbais. São aqueles dons que estão relacionados às línguas. Ok? Quais são eles? O de interpretação, o de profecia, né? E o dom de línguas. O próprio dom de línguas, de interpretação e de profecias. Então, três estão nos dons, que é a glossoraria. Glossoraria no grego que tem a ver com a fala, glosso. Glosso é fala. Então, três dons estão voltados para os lábios, ok? Então, o falar em línguas, o de interpretação de línguas e o de profecia. Você vai perceber que os dons espirituais são evidências do batismo com o Espírito Santo, ok? Os 9 dons são evidências do batismo com o Espírito Santo. Veja bem, durante muito tempo acreditava-se que o dom de línguas era a única evidência para o batismo com o Espírito Santo. Isso não é verdade. Nós temos 9 dons espirituais. 9. E qualquer um dos 9 é a evidência para o batismo com o Espírito Santo, ok? Se nós estamos separando em três categorias, essa primeira categoria aqui, ó, os verbais, que tem a ver com a fala, nós temos o dom de línguas, interpretação da língua e o de profecia. Então, gente, olha só, a Igreja de Cristo fala sobrenaturalmente. Como? Através dessas línguas. Essas línguas são espirituais. Elas podem ser interpretadas. E aí vira profecia. Então, com as línguas estranhas, o crente fala sobrenaturalmente. Com as línguas estranhas, o crente ora em espírito e é fortalecido. Essa língua estranha, por exemplo, é uma oração e é uma fala que edifica a si mesmo, não o corpo. Só edifica o corpo quando é interpretado. Pegou aí a chave? Falar em línguas estranhas edifica a si mesmo, é o culto interior, é o culto espiritual. Ele se torna um culto racional quando você fala, quando você interpreta. Então edifica todo o corpo, edifica toda a igreja. Aí é um culto racional. Agora, o culto espiritual é aquele interior, que edifica a você mesmo. Então nós precisamos de frequentar dois cultos, o culto espiritual e o culto racional. Há pessoas que dizem assim, eu não vou mais à igreja, não quero saber de ir na igreja, eu faço o culto em casa, só eu sozinho. É verdade? É uma meia verdade. É uma meia verdade, porque você sozinho, você sozinha, você faz o culto espiritual. Você fala em línguas, você fala com Deus, no banheiro, no chuveiro, cozinhando, limpando a casa, não importa, no carro, trabalhando. Agora, o culto racional é um culto coletivo. Então, nós não fomos chamados apenas para o culto espiritual, o culto interior, onde a gente adora a Deus em espírito. Mas nós somos chamados também para o culto racional, que a gente adora a Deus em verdade. Aquele culto coletivo, que todos entendem. Então, é uma comunhão que é do lado de dentro
e uma comunhão que também é do lado de fora, ok? Então, olha só uma coisa interessante. Nós temos o segundo grupo de dons, que seria os dons de inspiração. Se o primeiro grupo nós separamos em três grupos, né, três categorias. O primeiro é verbal, tem a ver com a palavra. O segundo tem de inspiração. Veja só, por intermédio desses dons, a Igreja de Cristo conhece sobrenaturalmente. Se algum fato precisa ser revelado, manifesta-se com o dom da ciência. Olha o primeiro dom aí, o dom da ciência. Se algum problema difícil precisa ser resolvido, entra então a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, ok? Olha o segundo dom aí dessa categoria. E, se não sabemos se determinada manifestação procede de Deus, contamos com o dom de discernir, ou o dom de discernimento de espíritos. Olha aí o terceiro dom dessa segunda categoria. Viu aí? Então, nós temos o dom de ciência, que é o dom de conhecimento, que é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Já viu aquelas pessoas que criticam as pessoas que têm o dom de conhecimento? Ah, tem muita gente por aí sabida, conhece. A pessoa está falando mal do dom do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem deu para ela o dom do conhecimento. Como tem aquela pessoa também que é quietinha, muitas vezes não fala em línguas, mas ela tem a palavra de sabedoria. Quando ela abre a boca, ela fala com sabedoria. Então, é o dom da sabedoria. E aí nós temos aquele que é o dom de discernir espíritos. Esse espírito é em maiúsculo aqui, ó, nem era para estar em maiúsculo, era para estar em minúsculo, tá? Porque ele vai discernir não somente o espírito, se é do Espírito Santo, se é espírito de Deus, mas também se é espírito maligno, espírito imundo. Porque muitas vezes os espíritos malignos tentam se disfarçar de espírito de Deus, ok? Ou de Espírito Santo, ou Deus tem 7 espíritos, eu não sei se você sabe, Deus tem 7 espíritos, em algum momento a gente trabalha isso. Esses 7 espíritos são 7 tipos de manifestação que Deus faz, entendeu? Esses 7 espíritos não é o Espírito Santo, é uma forma de dizer como Deus se manifesta. Depois eu explico melhor, mas o Espírito Santo é Deus, ok? Nunca confunda os 7 espíritos de Deus, que está lá em Apocalipse, que está no Antigo Testamento, como se fossem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo, é Deus, ok? O Espírito Santo é Deus. Então, esse dom aqui é de discernir todos os espíritos, todos, inclusive o espírito do homem. Um homem também tem espírito. Anjos são espíritos. Nós temos seres espirituais. Nós também somos seres espirituais porque nós também temos espírito. Então, muitas vezes, há uma profecia que não vem do Espírito Santo, pode estar vindo do espírito do homem. Elias mesmo disse: sobre a minha palavra não vai chover. Partiu do espírito dele, entendeu? Então a gente precisa entender que muitas vezes alguém vai orar por você e vai dizer assim para você: eu profetizo na sua vida que aquele milagre vai acontecer. Não necessariamente possa ser o Espírito Santo falando, nem um espírito maligno, um espírito imundo. Pode ser também do espírito dele, entendeu? Ele está sentindo no espírito de falar aquilo. Você pode ver que tem muitos crentes que falam assim: eu senti no espírito de fazer tal coisa. Então, você viu? Ela sentiu no espírito. Nem sempre é o Espírito Santo que ele está se referindo, mas o espírito dele mesmo, porque o homem é um ser espiritual. Por isso que a Bíblia fala que tem o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual, porque o homem também é espiritual, ok? Então, que o Senhor continue a capacitar mais Bezalaéis com essas categorias de dons. Quem é Bezalaéis? Depois vocês vão fazer uma tarefa de casa e estudar quem foi Bezalael, ok? Bezalael foi um homem cheio do espírito. Depois vocês estudem para ver, tá bom? 3. A terceira categoria são os dons de poder. Finalmente temos os dons de poder, hein? Por meio dos dons de poder, nós temos dons de curar, o dom da fé
a operação de milagre e maravilhas, ok? Então nós temos aí mais três: o dom da fé, o dom de curar, o dom de milagre e maravilhas. Então, também são evidências do batismo com o Espírito Santo. Você já conheceu alguém que tem uma fé que é sobrenatural? Essa aqui não é aquela fé da salvação, entendeu? Não, não é dessa fé salvífica, aquela fé que faz você acreditar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Esse dom da fé aqui é daquela fé sobrenatural. Que fé é essa, pastor Fabrício? A fé que move montanhas. A fé que Jesus disse que se você disser a esse monte, lança-te ao mar, ele vai lançar. A fé que Jesus amaldiçoou a figueira e ela se secou. É a fé que faz você andar sobre as águas, ok? Então eles estão relacionados. Tanto que essa fé vai andar junto com a operação de milagres, maravilhas e dons de curar. Você pode ver que tem pessoas que têm dons de cura e nunca falaram em língua estranha, ok? Nem por isso elas deixaram de ser batizadas no Espírito Santo. Vocês estão entendendo como eu fiz bem resumidinho, tudo bem feitinho para facilitar a compreensão de vocês? Alguma vez você já tinha ouvido tão explicadinho assim, tudo separadinho, organizado, para facilitar o entendimento? Tá vendo como eu estou fazendo o melhor por vocês e para vocês? Agora isso demora tempo. Eu venho aqui, dou uma aula para vocês de 2 horas, mas eu demoro 10 dias fazendo isso aqui. É muito trabalho, viu, gente? Muito trabalho mesmo. Então, veja o que diz Marcos 16, 17, Jesus falando, né? Estes sinais seguirão aos que creem. Olha aí, ó. Seguirão. Em meu nome expulsarão demônios, né? Curarão enfermos, expulsarão demônios, curarão enfermos, pisarão em serpentes, escorpiões e toda a obra do mal, e nada vos causará nenhum dano. Ok? Então, nós temos o primeiro dom da primeira categoria lá que eu já expliquei, né? Então, separado em 3 categorias, é o dom da sabedoria. Eu vou fazer um resumo rápido antes de a gente fazer o teste, tá bom? Então, nesse dom espiritual está envolvida a compreensão das verdades profundas de Deus. É isso mesmo, as verdades profundas de Deus. É a intimidade de Deus. É Deus revelando a sua intimidade. E isso ele faz para poucos. A gente sabe que ele fez isso para Davi. A gente sabe que ele fez isso para Abraão. A gente sabe que ele fez isso para Moisés. A gente sabe que ele fez isso com Paulo. Ele fez isso com João, entre outros. Estevão. Então, essa compreensão é dada mediante uma manifestação direta do Espírito Santo. É a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo. Lembra que o Espírito Santo é quem escolhe, né? A cada um que ele vai escolher, de sondarem a mente do Espírito. Agora, quem é que compreende a mente de Deus? Quem compreende a mente do Espírito. Porque só o Espírito acessa a mente de Deus. Então, quem conhece o Espírito do homem? O coração do homem? O Espírito. Então, o Espírito ele tem esse dom de acessar as profundidades de toda a criação. Toda a criação que vive, toda a criação que tem vida é acessada pelo Espírito. Foi a forma que Deus fez para poder ter acesso a toda a criação. Ele soprou o seu Espírito e por causa do Espírito ele tem acesso. Por isso ele conhece a sua mente, por isso ele conhece seu coração. Ele sabe o que você vai falar antes mesmo de você falar, porque ele conhece através do Espírito, ok? Então, quem conheceu a mente do Senhor, se não pelo Espírito? Então, a palavra de sabedoria é o poder sobrenatural para falar com entendimento divino, seja na solução de problemas difíceis, na defesa da fé, na solução de conflitos na igreja, no aconselhamento prático, pessoas que precisam de aconselhamento. E como eu disse, o exemplo de Estevão está aqui, ó. Estevão demonstrou a palavra de sabedoria de tal maneira que seus adversários não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Está lá em Atos capítulo 6, no versículo 10, escrito dessa forma mesmo. Veja aí, ó.
dom do Espírito, a palavra de sabedoria, ele era irresistível. E por causa disso, quando ele falava, as pessoas não podiam resistir. Elas não podiam resistir. Também havia um certo profeta de nome Ágapo, levantando-se, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, Atos 11, 28. Ok? Esse mesmo Ágapo tomou a cinta de Paulo e ligando suas próprias mãos e pés, né, seus pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. A Ágapo, profetizando também. Ok? Então, essa é a palavra de sabedoria. Só explicando um pouquinho. Vamos fazer o teste, então? Da mesma forma que a gente fez lá nos dons ministeriais, nós vamos fazer aqui agora. Você vai dar uma nota para cada pergunta, ok? De 0 a 5. No final, a gente vai somar essas notas, porque são 5 perguntas, né? A, B, C, D e E. E lá embaixinho a gente vai colocar aqui o total, lá, tá vendo? O total. Então você pega aqui a letra A. Que nota que você deu na letra A aqui em cima, ó? Entendeu? Que nota você deu, você passa para cá também. Você anota aqui e anota aqui. Como você pode não imprimir isso aqui, o meu conselho para você é pegue um papel, uma caneta e escreve assim em cima. Ó, nós estamos falando do quê? Da palavra de sabedoria, não é? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, quer ver? Ó? Palavra de sabedoria, não é? Olha lá, palavra de sabedoria, viu? Então, o que você vai fazer? Você vai escrever palavra de sabedoria. E depois que você escrever palavra de sabedoria, você vai colocar a letra A. E aí você coloca a resposta. Eu pergunto, você não precisa copiar a resposta, só a pergunta. Você só coloca a resposta. A resposta é 0, referente a nunca, 1, raramente, 2, às vezes, 3, frequentemente, 4, muito, 5, sempre, ok? Então vamos lá? De várias alternativas que estão diante de mim, escolho com facilidade a que dá certo e é abençoada. Vou repetir. De várias alternativas que estão diante de mim, escolho com facilidade a que dá certo e é abençoada. Então dê a sua nota aí. Escreve letra A e coloque a nota. Nunca, 1, raramente, 2, às vezes, 3, frequentemente, 4, muito, 5, sempre. Como essa aula está gravada, você pode voltar. Se você ficar com dúvida, volta, assiste de novo, presta atenção. Às vezes, se você vai fazer a aula com o volume da televisão ligado, ou pessoas falando perto de você, você não vai conseguir pensar. Então, é importante que você esteja num ambiente que tenha, que seja propício para você fazer a aula, tá bom? Letra B. Você escreve letra B e na frente você vai colocar a nota, tá bom? Vamos lá? As minhas sugestões às pessoas para ajudá-las em suas decisões geralmente dão certo. Vou repetir. As minhas sugestões às pessoas para ajudá-las em suas decisões geralmente dão certo. Coloque a sua nota aí, de 1 a 5, né? Então, se você dá conselhos que dão certo, então você coloca a nota. Ah, sempre, muito, frequentemente, às vezes, raramente, nunca. Letra C. Consigo resolver problemas bem complicados de forma intuitiva. Vamos lá novamente? Consigo resolver problemas bem complicados de forma intuitiva. Intuição, sabe? Você sente. Por exemplo, você sente que vai dar errado, você sente que vai dar certo, e aí você decide baseado nisso. Então, coloque a sua nota aí. Escreve letra C e coloque a nota na frente. Letra D. Quando uma pessoa está com problemas, a solução vem a mim de Deus através de um texto da Bíblia, de um versículo da Bíblia. Já aconteceu de Deus falar com você na palavra e aí você ter a solução, você ter a resposta? É disso que está se falando aqui, ok? Então escreve letra D e coloque a nota na frente. 0, nunca, 1, raramente, etc. Letra E. Quando leio o texto bíblico, geralmente penso nas suas lições práticas. Quando leio o texto bíblico, geralmente penso
nas suas lições práticas. Vou repetir. Geralmente, quando leio o texto bíblico, geralmente penso em suas lições práticas. Você tem a sabedoria de pegar aquele texto e interpretar e trazer para a vida real, entendeu? E entender. Tem gente que lê e não entende. Tem gente que lê, compreende e aplica nos dias de hoje, contextualiza, ok? Isso acontece com você? Dê a sua nota, seja o mais sincero possível. Aqui nesse livrinho, gente, aqui nesse gabarito aqui embaixo, como você pode não ter impresso isso, não tem problema. É só você somar ali, ó. Soma os pontos que deu. Vamos supor que você colocou aqui na letra A 5, na letra B 4, já foi 9. Na letra C 1, já foi 10. Na letra D 5, já foi 15. E na letra E já foi 4, já foi o quê? 19. Aí você só anota 19 pontos, dom de sabedoria. Ok? Vamos então agora para o segundo dom, que é o dom de conhecimento. Vou dar uma pincelada e já vamos fazer o teste. Esse dom espiritual se manifesta muito na vida dos mestres, quem tem o ministério de mestre, ok? Como você fez na semana passada, o do dom ministerial, você já sabe se o seu é mestre ou não, né? Então, esse aqui manifesta muito na vida dos mestres, ok? Ah, olha só. Os mestres são aqueles que possuem o conhecimento diferenciado da palavra de Deus. Eles têm a profundidade da palavra, eles conseguem ler e interpretar. E, além disso, eles são extremamente eficazes na comunicação desse conhecimento. É o poder de comunicar a informação que foi divinamente compartilhada pela palavra. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ó. Um exemplo está na expressão do apóstolo Paulo, como vos digo um mistério, 1 Coríntios 15, 51. E ó, dizem-vos, pois isto pela palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Quem conhece o contexto sabe que o que está lá realmente são mistérios que só um mestre poderia elucidar, trazer a realidade à tona para a gente, entendeu? Então, a palavra de conhecimento, geralmente, ela vem por um mestre, geralmente. Pode ser que aconteça também de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, de um pastor ter uma palavra de conhecimento, claro, o dom é dado pelo Espírito Santo, ele escolhe quem ele quer, não tem essa proibição. Contudo, geralmente você vê muito isso nos mestres. Não é impossível que haja isso nos pastores, nos evangelistas, nos profetas e nos apóstolos. O apóstolo Paulo, por exemplo, era apóstolo e mestre, né? E ele tinha, né? Então, vamos ao teste para descobrir se você tem a palavra de conhecimento. Você já sabe a regra, a forma que a gente faz, a gente vai dar a nota. Eu vou ler aqui a pergunta, você escreve letra A, eu leio a pergunta e você coloca a resposta na frente da letra A. Combinado? Vamos lá? Pegue seu papel e sua caneta aí. Vamos lá. Letra A. Eu tenho pressentimento de que alguma coisa que ninguém mencionou pode ter acontecido. E quando pergunto sobre isso, meu pressentimento é confirmado. Vou repetir. Eu tenho um pressentimento, um pré-sentimento, ok? De que alguma coisa que ninguém mencionou pode ter acontecido. E quando pergunto sobre isso, meu pressentimento é confirmado. E você pode aplicar em várias áreas da sua vida. Você está lá com as crianças, brincando, de repente você tem um pressentimento e fala: cadê as crianças? Sumiram, né? Elas estão aprontando alguma coisa. Aí você vai ver lá o que acontece? Estavam aprontando mesmo, né? Fulano faltou o culto. Aí você fala assim: ih, aquele irmão não veio no culto. Estou com o pressentimento que tem alguma coisa errada acontecendo. Você vai atrás e o que acontece? Se confirma que está acontecendo. Então vai lá e coloca a sua nota aí na frente da letra A. Letra B. Eu faço perguntas chaves que revelam informação importante. Eu faço perguntas chaves que revelam informação importante. Essa letra B está se referindo a perguntas certas. Se você quer respostas certas, você tem que fazer as perguntas certas. Quem tem palavra de conhecimento é muito especialista em fazer perguntas. Por quê? Porque quem tem palavra de conhecimento tem fome e sede de conhecimento. Quem tem palavra de conhecimento, quando está perto de alguém que tem conhecimento,
O que ele faz? Ele só faz perguntas, entendeu? Ele faz perguntas. Eu, quando estou perto de alguém que eu sei que tem um conhecimento maior que o meu, uma experiência maior, eu não fico fazendo muita afirmação, não. Eu fico fazendo perguntas. Eu quero saber como ele chegou lá, o que ele fez, entendeu? Letra C. Eu identifico na vida de alguém fatos ignorados por outros, que acabaram sendo a chave para essa pessoa crescer ou superar algum problema. De novo, eu identifico na vida de alguém fatos ignorados por outros que acabam sendo a chave para essa pessoa crescer ou superar um problema. Neném, avisa lá que eu tô saindo. Fala se eu te esperar. Fala para ele esperar que eu já tô saindo. Eu identifico na vida de alguém fatos ignorados por outros que acabam sendo a chave para essa pessoa crescer ou superar algum problema. Então você é uma pessoa que identifica algumas situações que estão bloqueando a vida da pessoa, que estão gerando uma paralisia na vida da pessoa. Você tem a chave certa para abrir e destrancar aquela pessoa para ela ser livre daquela prisão, ok? Então você tem essa sabedoria, essa palavra de conhecimento. Então coloca a sua nota aí, vai lá e coloque lá, letra C, e coloque lá a nota que você vai dar. Letra D. Deus me revela fatos ou acontecimentos que ninguém me falou. Letra D. Deus me revela fatos ou acontecimentos que ninguém me falou. Coloca lá a sua nota na letra D. Letra E. Quando os outros não entendem como resolver um problema, eu tenho facilidade de identificar alguma chave para a solução desse problema. Vou repetir. Neném, avisa que papai vai no culto daqui a pouco, tá? Se tio quer ir junto. Quando outros não entendem como resolver um problema, eu tenho facilidade de identificar alguma chave para a solução. E aí? Titio Tuto, tá? Então, olha só, quando os outros não entendem como resolver um problema, eu tenho a facilidade de identificar alguma chave para a solução desse problema. Você tem a palavra de conhecimento. Sabe aquelas pessoas que têm um dom para o fechamento de um negócio, sabe? Para uma decisão que a pessoa precisa tomar? Você vem, você tem ali, você sabe como falar a coisa certa para aquela pessoa. Então, vai lá. Coloca aí, letra E e coloca a sua nota. Agora soma. Soma a sua nota, vê a quantidade e anote aí, tá bom? Vamos ao próximo. Terceiro é fé. Fé. Olha só. A fé como dom espiritual não é a mesma fé salvadora. Já falei isso para vocês, né? Essa é aquela fé que faz milagres, ok? Exemplo. Jesus, mediante este dom, matou a fome de milhares de pessoas por bem duas vezes, com poucos pães e poucos peixes, né? Está lá em Mateus 14, Marcos 6, João 6. E a gente vê o seguinte, ele também caminhou sobre as águas do Mar da Galileia, fez secar a figueira, ok? E aí ele fala, né? Que eu asseguro a vocês que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer esse monte, vem daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, ok? Vamos ao teste, então? Responda de forma sincera. Letra A. Creio que Deus cumprirá suas promessas apesar das circunstâncias contrárias. Creio que Deus cumprirá suas promessas apesar de circunstâncias contrárias. Coloca a sua nota aí. Você tem fé? Porque tem gente que desespera, né? Quem não tem fé tem medo, você sabe. Quem não tem fé tem medo. Nos momentos difíceis, você tem fé ou você tem medo? Então coloca a sua nota aí. Letra B. Tenho consciência da realidade de que Deus está ativo nos assuntos do dia a dia da minha vida e da minha igreja. Tenho consciência da realidade de que Deus está ativo e está atento nos assuntos do dia a dia da minha vida e da minha igreja. Você sabe que Deus está atento mesmo? Então coloca a nota aí. Letra C. Já tive a experiência de crer em Deus para coisas impossíveis e as vê-la acontecer. Olha, já tive a experiência de crer em Deus para coisas impossíveis e vê-las acontecer. Letra D. Problemas insolúveis já foram resolvidos por eu crer firmemente que Deus os resolveria. Problemas insolúveis já foram resolvidos
por eu crer firmemente que Deus resolveria. Letra E. Outros foram surpreendidos com respostas imediatas às minhas orações. Pessoas foram abençoadas, hein? Surpreendidas com respostas imediatas depois que você orou. Você fez aquela oração de fé e aconteceu, hein? Então some, por favor. Veja a sua nota. Vamos então aos dons de cura. Vamos lá? Então, esse dom se manifesta na vida de alguns cristãos para aliviar o sofrimento e a dor das pessoas, hein? A doença não faz parte do plano original da criação, ela é fruto do pecado. O Senhor Jesus se utilizou poderosamente desse dom, ele fazia muitos milagres. Então, é a capacidade que o Espírito Santo dá para que vocês, para que nós possamos servi-lo como intermediários, para que ele cure enfermidades, restaure a saúde, a parte do uso dos meios naturais, como remédio, médico, hospital, tratamento. Então, Deus usa você em relação a esses médicos, hospitais, remédios, tratamentos. Você quer ser usado pelo Espírito Santo para curar? Você tem buscado? Entendeu? Então, Jesus, chamando seus discípulos, seus 12, disse, né? Dou-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ok? Então, a gente já vê isso aí, olha, o dom de cura. Vamos descobrir se você tem um dom de cura? Vamos lá? Letra A. Sinto compaixão pelos que sofrem enfermidades. Vou repetir. Sinto compaixão pelos que sofrem enfermidades. Letra B. Sinto-me inclinado a orar pelos enfermos. Letra B. Sinto-me inclinado a orar pelos enfermos. Letra C. Sinto-me capacitado por Deus para curar enfermos. Letra C. Sinto-me capacitado por Deus para curar os enfermos. Letra D. Oro de tal maneira que os doentes se sentem melhor. Oro de tal maneira que os doentes se sentem melhor. Letra E. Preocupo-me com a saúde física dos meus semelhantes. Letra E. Preocupo-me com a saúde física dos meus semelhantes. Então vamos somar? Faça a soma. Veja a quantidade de pontos que deu, ok? Então vamos agora para o próximo, que é profecia. Profecia. A palavra de profecia é um dom do Espírito Santo por meio de Deus, que Deus fala por meio de uma pessoa, né? Deus fala através do profeta. Então, o dom de profetizar é proclamar, declarar a vontade divina, interpretar os propósitos de Deus ou de dar a conhecer de alguma forma a verdade de Deus que tem o objetivo de influenciar pessoas. Então, o profeta ele fala, né? Ele corrige, ele edifica. Então, o profeta é ativo. Nós falamos um pouco sobre o ministério do profeta lá atrás, e aqui nós estamos falando do dom do profeta. Veja bem, o profeta, ministério, tem também dom de profeta. Mas nem todo que tem dom de profeta tem ministério de profeta. Ok? Eu sei que causa meio que uma situação assim, como assim? Tem profeta que tem dom de profeta. Sim, isso mesmo. O profeta tem dom de profeta. Isso mesmo. O profeta tem dom de profeta. Mas tem pessoas que têm dom de profeta, dom de profecia, ou melhor dizendo, há pessoas que têm o dom de profecia que não é profeta. Ok? Exemplo, há pastores que têm dons de profecia. Há apóstolos que têm dom de profecia. Há evangelistas que têm o dom de profecia. Há mestres que têm o dom de profecia, mesmo não sendo profetas, ministerialmente falando, mas eles são capacitados pelo Espírito Santo para ter o dom de profecia. Que é o quê? Envolve o conhecimento prévio do futuro, ministração da palavra de Deus de forma diferenciada, esclarecendo as profecias escritas, revelando os segredos da Bíblia. Então, a verdadeira profecia se cumpre. Então, teste sempre o espírito que está por trás das profecias que você receber e prove-os para ter certeza de que elas testificam no seu coração. Porque 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim, você deve testar os espíritos, né?
Todo espírito que nega que Jesus veio em carne, todo espírito que nega que Jesus é filho de Deus, todo espírito que nega que Jesus ressuscitou, esse é o espírito da falsa profecia. E uma certeza você pode ter: quem nunca recebeu uma profecia na vida que você ficou com dúvida? Será que é verdade? Ah, será que é de Deus? Gente, coloca algo no teu coração. Quando Deus profetizar, acontece. Você não precisa esquentar, não, vai acontecer. Agora, pastor, e quando for uma profecia ruim, uma coisa negativa? Bom, entenda uma coisa: toda profecia negativa, toda profecia de algo ruim, de um mal, é para te avisar, para você estar alerta, para você estar vigilante, atento, atenta, para que você evite o caminho do mal. Então, uma profecia que nós conhecemos como negativa, geralmente é Deus nos avisando para a gente tomar cuidado de uma situação, de outra situação, ok? De um pecado e etc. Bom, lógico que você vai tomar cuidado. É lógico que você vai estar atento. Mas você tem que testar o espírito. Você tem que testar o espírito. Porque pode ser o espírito do homem falando, pode ser o espírito de Deus, como pode ser um espírito imundo. Você tem que testar o espírito. A melhor coisa que eu digo para você é essa: não fique atrás de profecia. Não faça isso. Senão vai gerar muita confusão na sua vida. Confusões difíceis de se resolverem. Quando Deus quiser falar com você, Deus vai falar com você na sua igreja, através do seu pastor, ou das pessoas que o seu pastor vai confiar o púlpito. Então, quando Deus quer falar com você, ele vem e fala. Pastor, mas é proibido eu ir orar na outra igreja? É proibido eu orar no monte, etc. Muito pelo contrário. Pode orar. Agora, se você tem maturidade para isso, amém. Mas aquelas pessoas que não têm maturidade, gente, aí a gente tem que tomar um cuidado maior com aquelas pessoas que não têm maturidade. Ela recebe uma profecia aqui, ela vai no outro lugar, recebe outra, completamente o contrário da primeira. Ela recebe uma terceira, outra totalmente diferente. Vira uma confusão na cabeça dessa pessoa, estraga a fé. O que eu estou tentando dizer para vocês é que nem todo mundo tem maturidade para isso. Se você tem, você aguenta, você suporta, isso não mexe com você, bom, cada um vai prestar conta diante de si de Deus. Mas o meu conselho para você, quando Deus quer falar com você, ele vai procurar você. Ele vai usar o seu pastor ou quem o seu pastor cedeu o púlpito, ok? Então vamos então descobrir se você tem um dom de profecia? Vamos lá. Responda. Letra A. Tem um desejo especial de transmitir mensagens vindas diretamente de Deus para edificar, exortar ou confrontar. Vamos repetir? Tem um desejo especial de transmitir mensagens vindas diretamente de Deus para exortar, edificar ou confortar. Letra B. Pessoas me dizem que eu transmito mensagens que são tão urgentes e apropriadas que só podem ter vindo diretamente de Deus. Pessoas me dizem que eu transmito mensagens que são tão urgentes e apropriadas que só podem ter vindo de Deus. Letra C. Às vezes eu tenho uma forte sensação de que sei exatamente o que Deus deseja dizer a alguém. Letra C. Às vezes eu tenho uma forte sensação de que sei exatamente o que Deus deseja dizer a alguém. E letra D. Tenho a sensação que sei exatamente o que Deus quer que eu ou outra pessoa faça numa oportunidade específica de ministério. Tenho a sensação de que sei exatamente o que Deus quer que eu ou outra pessoa faça numa oportunidade específica do meu ministério. Faça a soma, veja o total, ok? E descubra se você tem o dom de profecia, como pela sua pontuação. Muito bem, agora nós temos variedade de línguas. Variedade de línguas.
Este dom espiritual pode manifestar-se de duas maneiras: línguas naturais e língua dos anjos, ok? E aquilo que nós conhecemos como línguas espirituais, conhecemos como língua dos anjos. O apóstolo Paulo fala sobre a língua dos anjos, né? Então, olha só. As línguas naturais, inglês, português, francês, alemão, japonês, chinês, e a língua dos anjos, né? A língua espiritual. Este se manifestou primariamente no dia de Pentecostes, você sabe, né? É um dom fantástico para a comunicação e expansão do evangelho. Qual que é o objetivo dele? Edificação pessoal. Olha lá o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14:4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Depois nós temos também para edificação da igreja, quando há interpretação, ok? Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, em Pentecostes é que nós vemos a manifestação das línguas para edificar a vida da pessoa e da igreja quando há interpretação. Vamos ao teste, então? Vamos lá? Escreva aí letra A. Na frente você coloca a pontuação, ok? Oro secretamente em um idioma desconhecido. Oro secretamente em algum idioma desconhecido. Você está lá no seu quarto de oração e você fala em línguas estranhas. É isso. Letra B. Sinto a necessidade de dar alguma mensagem à igreja em um idioma não conhecido. Letra B. Sinto a necessidade de dar alguma mensagem à igreja em um idioma não conhecido. Coloca a nota aí na letra. Letra C. Já falei em algum idioma desconhecido. Já falei em algum idioma desconhecido. Letra D. A ideia de poder falar em línguas me atrai. Letra D. A ideia de poder falar em línguas me atrai. Letra E. O dom de línguas é para edificação pessoal. Letra E. O dom de línguas é para a edificação pessoal. Então você vai somar tudo e vai colocar a sua nota aí para saber se você tem o dom de línguas, ok? Nós vamos então agora dar o intervalo para a nossa segunda aula e daqui a pouco a gente começa a nossa segunda aula, ok? Vai fazendo a resposta aí e já já a gente retorna. Deus abençoe.